Meus irmãos, a paz. Até quando eu serei seu pastor, meu amigo? Eu acho que você não ouviu, não. Até quando eu vou ser teu pastor? Glória a Deus. Que coisa boa esse ambiente do pastoral. Fala sério, hein? Eu já vi gente casar vindo para o pastoral. O pastor Michael está aí, né? Mas tem que vir para casar, entendeu? Mas agora está na hora de devolver, não leva, né? Ele levou. Muito bom estar aqui com vocês. Ontem foi bom? Ontem foi um dia opressor para mim. Se foi alívio para você, eu me senti oprimido até terminar de pregar. Segundo Diego, teve de tudo. Diego disse que ontem teve tudo. Eu não tenho mais a mensagem dele aqui. Eu só lembro da ofensa no final. Ele falou que teve sangue, como é? Sangue, fogo, lágrima e Desi Gonçalves. Nada a ver, né? Esse povo não respeita pastor mais. Eu estou muito animado para hoje. Essa ideia de voltar ao lar é um desejo do nosso coração que o Espírito Santo colocou. A Vinde tem 8 anos, desde quando ela começa a ser plantada. E no final do ano passado, o Espírito Santo começou a me incomodar sobre nossos valores já definidos. A gente tem uma cultura de igreja, muita gente nova chegando, e ontem a gente pisou nesses lugares. Eu disse, assim que a gente terminar o Vinde College ali, assim que concluir a obra, né, do Vinde College, da creche, da faculdade. Eu tento ser humilde, mas minha igreja não deixa. Assim que a gente terminar o que está sendo construído ali atrás, eu recomendo você depois passar lá para ver. Acho que vale a pena ver, principalmente... Não, vou falar nada hoje não. Hoje não. Assim que a gente terminar tudo ali, a gente vem para cá, para dentro, e finaliza as obras que a gente tem que fazer aqui dentro desse auditório que a gente usa principal. Aí uma das coisas que a gente vai fazer é um mural da visão, com essas frases que Deus foi nos dando ao longo dessas estações e que a gente caminhou. Uma delas é essa, que eu entendo e fui cobrado por Deus, e eu vou manter ela. Até quando eu serei teu pastor? Isso aqui é o pacto nosso. Se tu me ouve, eu tenho um compromisso com você. Se você não me ouve, essa relação pastor e ovelha não existe. Mais ainda, a Vinde é uma igreja de quem escolheu o pastor antes de escolher a igreja. Você tem que saber disso se você quiser ficar aqui. Eu estava lembrando em casa depois, uma pessoa que não está mais com a gente, já dorme no Senhor, disse para mim assim, numa conversa bem ruim, eu te admirava. Ele falou para mim, eu te admirava. Aí eu não aguentei, né? Eu disse, entendi. Aí eu pensei comigo, ele me admirava porque ele não queria um pastor, ele queria um ídolo. Então ele não veio para a igreja para ter ovelha, para ser ovelha, ele veio para a igreja para ser um fã. Avisa para alguém perto de você, fã, não tem vaga para fã aqui. Você entende o que eu estou falando ou não? Não, ovelha, se ele me ouvisse, aí seria melhor do que me admirar. Porque se ele me ouvisse, ele seria ovelha. Como ele só me admirava, ele era fã. Isso não tem futuro, não tem mesmo. Tem uma frase dessas de fundamento que eu quero começar conversando com ela. Como é bom viver igreja. Celebra isso aí se você gosta da tua igreja. Eu não comecei a falar isso hoje, não. Eu falo isso desde o primeiro ano dessa igreja. Pega o meu Facebook, que eu nem tenho senha mais dele, mas ele está lá, em algum lugar ele deve estar lá. Você vai achar eu postando cultos e falando alguma coisa, escrevendo o quê? Como é bom viver igreja. Como é bom viver igreja. Como é bom viver igreja. Como é bom. Não é muito distante, não. Você vai ver ovelhas da Vinde escrevendo também a mesma coisa. Como é bom viver igreja, como é bom viver igreja. Talvez ontem, quando acabou o culto, a gente teve aquele momento de quebrantamento tão forte. Talvez você pensou isso, ou escreveu isso, ou foi para casa pensando o quê? Como é bom?
viver igreja. O salmista, no Salmo de número 122, versículo 1, ele tem uma epifania talvez parecida com isso. Se você já leu o Salmo 122, ele diz assim: eu me alegrei quando me convidaram, vamos à casa do Senhor. Essa é a versão que eles colocaram aqui. Na versão mais conhecida, alegrei-me quando me disseram. É Davi que escreve esse salmo. E Davi, ao escrever esse salmo, ele diz: eu fiquei muito feliz quando me convidaram para ir para a igreja. Eu falo para você, como é bom viver igreja. Viver igreja é bom demais. Eu amo viver igreja. Eu gosto demais de viver igreja. Primeiro porque aqui nessa igreja a gente escolheu viver o nós em vez do eu. É difícil você achar aqui alguém vivendo o eu. Quem escolheu viver igreja, as ovelhas aqui, não, a gente vive o nós, intensamente o nós. Ao ponto que a gente não tem nem cadeira especial. Se eu quiser sentar na frente, eu chego cedo. Se eu não quiser sentar na frente, eu chego atrasado e sento para lá. Nunca, desde o início dessa igreja, de vez em quando eu boto uma cadeira ali, com alguém ali, mas não é por causa de ser do ministério. A gente gosta do nós, a gente gosta de estar no meio de gente, misturado com gente. É nós. Eu gosto muito de viver a igreja porque aqui, exatamente aqui, a gente é o que a gente quer ser, ou o que a gente nasceu para ser. Eu amo a minha igreja por isso. Aqui na Vinde tem de tudo. Talvez seja a maior concentração de malucos de Belford Roxo. Concorda comigo? Luiz, fica em pé, por gentileza, Luiz. Vira, Luiz. Aí, ó, vaso. Oi, o terno dele ele tirou, não sei porquê. Mas eu tenho de tudo aqui. Eu tenho o church, eu tenho os homens da barba, os homens sem barba, os homens tatuados. Eu não tenho nenhuma, mas tem gente muito tatuada aqui. Eu tenho gente com brinco, eu tenho gente sem brinco, eu tenho gente que roda. Lá atrás, agora eles estão em crise. Porque ali atrás era um lugar que tinha mais espaço, os vasos costumavam ir lá para trás para correr. Teve um culto que eu estava ali atrás, estava tudo apagado, eu vi, mas eu falei, não é possível que eu estou vendo isso. Eu falei, não aconteceu. Aí daqui a pouco eu olhei de novo, tinha um varão dando estrelinha imortal lá atrás. Eu estou falando sério, é a Vinde, cara. Do nada a gente está cantando aqui um worship e alguém já começa a cortar a espada, é um negócio legal. E o que eu amo nisso? O cara pode ser isso. A igreja que eu fui criado não dava. Tinha que ser todo mundo igual, formatinho igual. Eu, por exemplo, fui convidado a me retirar porque eu contava piada. Não podia sorrir e contar piada. Imagina eu, tristinho. Não, aqui eu conto piada, falo alguns absurdos. Eu amo minha igreja por isso, porque tem gente aqui que é muito feliz, que eu tenho certeza que se essa igreja não existisse, não seria tão feliz ou tão aceito como é. Eu me lembro que num curso de casais saudáveis, eu repreendi duramente um discípulo, que hoje é um querido meu, que é o Renan, porque o Renan veio oprimido da sua história eclesiástica ou igrejeira, e ele dizia assim, não, minha mulher é assim. Não repara não que a Stephanie é o bichinho do mato, ela é quietinha do jeito dela ali, é isso aí, se deixar ela fica aqui e não fala com ninguém. E eu falei, cara, para começar a história, ela é o que ela quiser. E vou te falar uma coisa para você, no dia que as pessoas quiserem escolher o que sua mulher vai ser, troca de amigos, porque para que você ter um amigo que não aceita a tua família como ela é? Não se incomode com isso. Mas depois a gente descobriu que não era não, é que nunca deixaram ela ser quem ela é. Agora a Stephanie é chata. A Stephanie não cala a boca, a Stephanie faz umas piadas ruins. Descobrimos um outro ser humano, virou um negócio esquisito mesmo. Aí o Renan fica, cala a boca, então já era. Saiu um monstro, tudo que ela reprimiu a vida inteira, a represa caiu e foi. Mas ela só pode ser ela, porque ela, quando fala para ela, pode ser o que você quiser, fala, agora eu quero falar, vai entender. Então eu amo viver igreja por isso. Eu amo viver igreja porque a gente aqui na igreja, a gente diverge em ideia, mas não diverge em sentimento. Não, a gente não é uma comunidade do concordamos com tudo. A gente diverge em ideias o tempo todo, mas o coração, irmão, cara, o coração é o mesmo. A gente, no final da história, mesmo não concordando, a gente continua pisando no mesmo lugar, indo para o mesmo lugar, andando com as mesmas pessoas, não desistindo de pessoas. E talvez é uma coisa boa que me faz viver a igreja. A gente tem a característica maravilhosa de não desistir de gente vacilão. E tem aqui, cara. Tem. E isso dói.
porque a tua santidade me afeta, mas o teu pecado também me afeta. E é o bumbum, e bumbum está em alta. É o bumbum que toma injeção porque outra parte do corpo está inflamada. Ele não tem nada a ver com isso, mas vai sentir dor porque alguém ficou doente. E a gente é bom nisso, porque mesmo doendo, a gente continua querendo viver igreja, se perdoando, se amando e se abraçando. Eu amo isso. Agora, vamos parar com o romance e vamos para a realidade? Viver igreja não é fácil, não. É bom viver igreja, mas viver igreja não é bom. E aí, esse salmo que você está lendo é o testemunho pessoal de um cara chamado Davi. Eu nunca escrevi esse salmo. Irmão, minha vida toda é aqui. 7 horas da manhã eu estou aqui, meia-noite eu estou aqui. Vou tirar férias, a maioria das vezes, com um crente da minha igreja indo atrás. Não, quando me disseram, me alegrei quando me disseram, vamos à casa de Deus, no meu caso, nem todo dia eu me alegro. Não, tem dia que eu falo, de novo. Às vezes eu estou num lugar de férias, alguém diz, Pai do Senhor, eu falo, começou a perturbação. Eu já sei que vai vir alguém para falar, pastor, eu falo, querido. Não, viver igreja é muito bom, mas não é fácil. E eu vou te falar por que não é fácil, com uma frase que a gente usa aqui na igreja. Lugar de pecador. Lugar de pecador. Lugar de pecador. Isso aqui não é uma chancela para você viver aqui na vacilação. Isso é uma constatação que, primeiro, essa não é a reunião dos santos, essa é a reunião dos santificados. E a gente não é santo porque produz santidade, a gente é santo porque escolheu se relacionar com alguém que nos santifica. Mas mesmo o santo se manifestando com quem não é santo e nos santificando, a gente continua numa reunião de pecadores, e os pecadores são bem-vindos. Alguns que se arrependem, outros que nunca se arrependem, mas a igreja vai ser sempre uma reunião onde tem gente pecadora. Eu ainda não fiz isso, eu estou caçando um lugar para colocar, mas qualquer dia eu vou colocar. Eu vou colocar uma frase de um livro que eu gosto muito, chamado Proibido a Entrada de Pessoas Perfeitas. Não, proibida a entrada de pessoas perfeitas talvez deveria ser o aviso da porta de todas as igrejas. E não é para te botar na vacilação e viver errado, não. Proibida a entrada de pessoas perfeitas era só um aviso para o cara religioso que vem para a fé todo lascado na vida por um golpe de graça, é limpo pelo um golpe de graça, é purificado, mas um belo dia acorda, olha para quem está sujo e diz, eu não entendo essas pessoas sujas. Parece que dá uma amnésia dele, ele esquece do tempo que o cachorro lambia a cara dele. Parece que dá uma amnésia nela e ela esquece do tempo que ela tinha caso com o marido dos outros. Parece que dá uma amnésia nela e ela esquece o tempo que viveu na vacilação. E que se Jesus não abraçasse, porque não sou eu que abraço a graça, é a graça que me abraça. E se a graça não me abraçasse, eu não estava mais aqui. Então de vez em quando a gente precisa lembrar que isso aqui não é o lugar das pessoas perfeitas. Não é muito bom viver igreja, mas se aqui não é o lugar das pessoas perfeitas, então eu serei ferido aqui. Não, algumas coisas vão me machucar aqui. Mas eu já comecei dizendo, como é bom viver igreja. Mas eu quero ficar um tempo sobre a ideia de lugar de pecadora na igreja. Isso não é coisa da Vinde, isso é coisa da Bíblia. Um dia desse eu preguei uma frase aqui e eu soltei para provocar, é o meu perfil provocar as pessoas. Então, quando eu falei a frase falando do texto de Jó, eu dizia, eu sei que você canta aquele hino da harpa que no céu não entra pecado, mas talvez se a gente quiser ser arrisca, a gente vai ter que dizer que no céu não permanece pecado. Isso pode afetar a cabeça de quem não pensa. Mas se você pensar direitinho, proximidade do pecado não faz nada com Deus, porque Ele é tão santo, mas tão santo que o pecado nunca o alcança. Ao ponto que um dos seus querubins, na verdade o querubim da guarda ungido, dentro da eternidade,
faz um plano de pecado e multiplica a sua iniquidade dentro da eternidade ao ponto de corromper uma terça parte dos anjos. Se você tem problema que a igreja seja um lugar de pecadores, você vai ter um problema com Deus, porque no céu um cara se rebeliou e ainda levou uma terça parte com ele. Verdade ou não? Quando eu fico lendo a Bíblia, eu fico de bobeira. O texto que a gente ama ler todo mês na Santa Ceia, de 1 Coríntios 11, quando a gente lê, é o apóstolo Paulo que planta aquela igreja. E o apóstolo Paulo que planta aquela igreja, é o pastor fundador daquela igreja, escreve uma carta para aquela igreja, só para avisar para eles a desgraça que aquela igreja se tornou. E aí ele fala isso logo no versículo 17, ele diz assim: nisto, porém, eu vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vocês se ajuntam não para melhor, mas vocês se ajuntam para o quê? Cara, na igreja primitiva, plantada pelo apóstolo Paulo, tinha um culto que não era para melhor, era um culto para... porque é lugar de pecador. Essa igreja me deixa apavorado, porque nessa igreja tinha de tudo. Inclusive, tinha gente que cultuava bêbado. Já parou a pensar? Você está aqui cultuando e o irmão da igreja, doidão do teu lado. Aleluia. Oh, glória, 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 glória. Imagina a cena. E tem uns irmãos que são cachaceiros mesmo. Não sei se vai no céu, mas é pinguço. Nessa igreja tinha gente bêbada. No culto do apóstolo Paulo tem gente cachaceira. Vou além. Nessa igreja tem gente empanturrando de comer, enquanto o irmão passa fome e não está nem aí. Porque tem gente que vem na igreja e fala: nossa, tem que ajudar fulano de tal, porque olha a roupinha dele, tadinho. Você tem língua para falar da roupa do irmão, mas não tem coragem de comprar uma roupa e dar, porque quem vê resolve. Não, se foi você que viu, resolve. Mas aqui eles veem gente com fome, come e não divide. Igreja. Não, isso aqui não é boteco, isso aqui não é via show. Pss, igreja. Ah, fala para alguém perto de você. Isso aconteceu na igreja. Essa igreja é do barulho. 1 Coríntios 5 diz que nessa igreja tinha um garoto que tinha caso e relação sexual com a madrasta. O cara pegava a mulher do pai. De toda parte se ouve. O negócio estava na boca do povo. Estava na Globo, SBT, Band, no YouTube. O taradão da madrasta. De toda parte se ouvem comentários de que há impureza entre vós e uma espécie de moralidade que não se observa nem mesmo entre os pagãos, a ponto de que alguém manter relações sexuais com a madrasta. Paulo está escrevendo uma frase que você vai entender. Sabe aquela frase, tem coisa que até o diabo duvida? Sabe essa? É o que Paulo está falando aqui. Paulo está falando assim, nem no meio dos ímpios eu vi esse troço acontecer, mas na igreja está rolando. Eu posso falar, eu amo igreja, mas é difícil viver igreja, porque essa frase eu também vivo diariamente. Tem dia que alguém vai contar para mim um pecado que eu considero mais devagar, eu falo, graças a Deus. Eu já me preparei para o pior, já roubaram a minha inocência faz tempo. Um dia um jovenzinho da igreja virou para mim, pastor, eu tenho que te contar um negócio sério. Eu falei, Senhor, não, é porque eu estou gostando de uma pessoa. Eu falei, Senhor, falei, pessoa... E não, menino, eu falei, glória a Deus, irmão, vamos embora. Tá tranquilo, cara? Que alívio. Não, cara. Não, igreja é um negócio estranho. Porque é lugar de pecador é na igreja. Nessa mesma igreja havia divisões. As divisões eram tão sérias que a igreja era toda partida. Um dizia que era do fundador, outro dizia que era da tradição, outro dizia que era do intelectual, outros diziam que eram só de Jesus. No final da história, ninguém era de ninguém. Agora eu vou te falar qual é o absurdo sobre essa igreja.
Tudo que a gente conhece sobre os dons do Espírito Santo repartido à igreja, os 9, Paulo ensina a essa igreja porque, acredite se quiser, essa igreja tinha dentro dela manifesto os 9 dons do Espírito. Essa igreja que não se reúne para melhor, que cada culto está pior, essa igreja que tem gente bêbada enquanto toma ceia, essa igreja que não reparte pão com faminto, essa igreja tem os dons de Cristo manifestos. Alguém diz, me explica, pecado nunca parou a igreja, e mais, onde abundou o pecado, é Paulo dizendo, eu quero ser perfeito, se possível for, tira de mim esse espinho da minha carne. E o Espírito Santo falou, você ainda não entendeu nada de evangelho, mas eu vou te amadurecer. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E escuta, a minha graça lhe é suficiente. Você não está aqui salvo, lavado, remido porque é legal. Você está aqui salvo, remido, porque o sangue de Cristo é poderoso para perdoar pecado. E a graça dele é suficiente para tirar você do reino das trevas e te transportar para o reino da maravilhosa luz. Graças ao Cristo que veio à terra e morreu e ressuscitou. Não, a gente não resolve essa parada. Não, a gente não. A gente não. Fala alto, lugar de pecador na igreja. Avisa para esse irmão, lugar de pecador na igreja. Se você acha a igreja do apóstolo Paulo complicada, você tinha que andar na igreja que Jesus foi. Tá maluco. Você já leu os evangelhos, né? Aluno da MV tá lendo todo mês. Cara, dá uma olhada na igreja, nos cultos e na igreja que Jesus ia. Primeiro, na hora de escolher apóstolos, ele escolhe um que é cobrador de impostos. O outro é um pobre pecador. Entre os discípulos de Jesus, tem uns caras que ele pregou e ensinou 3 anos e meio. No final, continuavam andando armado. Doido para arrancar a cabeça de alguém. E ouvindo Jesus pregar. Jesus vai sentar para jantar na casa de um cara que a gente conhece como Simão Leproso. Olha a doideira. Simão Leproso, onde Jesus está? Na casa dele. Na mesma casa do Simão Leproso tem uma mulher que a Bíblia faz questão de chamar de mulher pecadora. E essa mulher pecadora lava os pés de Jesus, enxuga com seus cabelos e as suas lágrimas, unge ele preparando para a morte. E Jesus ainda faz questão de exaltar aquela mulher dizendo, pode ser pecadora, mas se tem alguém que prestou culto essa noite, não foi vocês, foi ela. No culto de Jesus, não é difícil a gente ver gente sendo totalmente preconceituosa com ele. Na verdade, nos cultos da sinagoga que Jesus ia, não é difícil você ver alguém o julgando, não é difícil você ver gente o condenando, o perseguindo. E tem uma coisa que é legal, pensa num negócio para ter demônio, culto que Jesus estava. Se você ler a Bíblia, do nada você vai ver, Jesus chegou no culto, foi ler a Bíblia, aí um irmãozinho que ninguém sabia que tinha demônio, estava cheio. A irmãzinha que todo mundo pensava que só estava doente, demônio. Outro irmão que frequentava o culto um tempão, que todo mundo falava, não, esse aí é homem de Deus, demônio. E Jesus botava a luz na escuridão e no culto, pá, demônio. Teve um dia que Jesus não só foi para o culto onde tinha demônio, o demônio levou ele para o culto. Sendo tentado, o diabo pega pela mão e leva para cima do templo. E em cima do templo, o põe à prova. Eu vou ler além. No culto de Jesus, ele vai celebrar a Santa Ceia. E ele pega o pão e começa a servir. 11 tomam a ceia na moral, mas um deles, quando pega o pão, a Bíblia diz que o demônio entrou no Judas. Caramba, na ceia de Jesus tem gente curada, mas na ceia de Jesus tem gente pegando demônio. Que culto é esse? Uma boa série, hein? Que culto é esse? Eu acho que rola. A doideira
é que a igreja é um lugar de pecadores mesmo. E pode parecer que eu estou levantando a bandeira para dizer para você, tá vendo, vem para cá, fica assim mesmo, quer assim mesmo. Não, calma, aguenta. Eu chego onde eu quero. Um dia o Espírito Santo falou para mim, quando eu tive essa visão, que algumas pessoas olham e falam assim, caramba, tem gente na tua igreja que é sinistra, né? Vai na tua igreja e o cara, como a gente nem fala quem chegou nem quem saiu, então e a vinda é um fenômeno, o cara é crente, não tem cara de crente, o que tem cara de crente não é crente. Isso é um fenômeno da igreja do século 21. Então, quem tem cara de crente não é crente, quem não tem cara de crente é crente, faz parte da vida. Eu me lembro de um dia eu fui dar paz do Senhor para o irmão de paletó e gravata. Eu achava que paletó e gravata ainda era coisa de crente. Eu falei, paz do Senhor. Quando o cara virou, o que foi? Era um advogado fumando, mas eu pensei que era crente. Eu falei, paz do Senhor, vaso. Ele, hã? Porque eu ainda achava que a roupa fazia o vaso. Mas a gente vive esse fenômeno de gente que tem cara de crente e não é crente, gente que não tem cara de crente, mas não é quer. Mas quando a gente começa a falar que o lugar de pecador é na igreja, e começa a falar disso, o cara pensa, pô, calma aí, por que isso? Eu me lembro que quando o Espírito Santo me fez entender isso, ele me fez entender do jeito melhor possível. Eu disse, Senhor, é muita gente ruim na igreja. Caramba, tem gente que... E eu vou falar uma coisa que eu repito amanhã. Tem gente que aprende errando. Tem gente que aprende vendo o outro errar. E tem um terceiro tipo de gente que talvez esse tipo de gente machuque o pastor. Tem gente que não aprende. Tem gente que aprende errando, tem gente que aprende vendo o outro errar e tem gente que escolheu não aprender. Para essas pessoas, a gente chamou aqui na nossa cultura igrejeira, elas são as irreconciliáveis. São gente que você chama, ele não vem, gente que você exorta e não quebranta, não produz um pingo de fruto de arrependimento, porque na verdade nunca nem nasceu de novo, e esse cara vai ficar aqui. Ele está confortável em ouvir uma boa música, em ouvir uma pregação, em rir em algum momento, e ele está tranquilo com isso, porque no fundo ele gosta da ideia evangélica, mesmo que ele não seja do evangelho. Aí eu me lembro de um dia falar, Senhor, eu prego, e pastor não se engana. Não, pastor sabe quem é crente e quem não é. Às vezes um líder fica meio enganado, pastor é difícil. Nossa, fulano é uma bênção. É um vaso, vaso. Aí eu me lembro de falar com Deus, eu falei, Deus, o cara não se emenda. O outro ali, ó, mentiroso. Senhor, essa coisa é estranha. Eu fico imaginando, de verdade, a cabeça do Pedro, sabendo que Ananias e Safira estavam mentindo e não acreditando que eles tiveram coragem de chegar na frente de um pastor, dentro da igreja, e falar, não fizemos. Eu fico imaginando, e é doideira, porque tem gente que acha que mentir ao pastor é mentir a homens. Mas você deveria aprender sobre a autoridade espiritual e você ia começar a não tratar como natural o que é espiritual. Porque não é quem você é, o que você representa, entende ou não? Quando eu vejo um policial na rua, eu não respeito pelo homem, eu nem sei quem é o homem, mas a farda dele diz para mim que se eu arrumar problema com ele, eu arrumo problema com o Estado, e o Estado é muito maior que o homem. Então, às vezes você olha e fala, sou um homem, só que esse homem representa uma cidade, uma nação, um poder, um governo, uma autoridade que quando você quebrar, você se quebra. E aí eles mentem para Pedro, e Pedro fica olhando para eles, e aí vai acontecer o que você já sabe. Ele vai dizer, você não mentiu ao homem, você mentiu a Deus. E como você mentiu a Deus, você vai colher o fruto de quem mente a Deus. E aí você vai ver eles caindo morto. Mas nem sempre é assim na igreja, né? Tem gente que mente por muito tempo e está tudo certo. Vai cair morto em outro lugar, porque nem todo veneno mata na hora, mas que mata, mata. Eu me lembro de falar, Deus, como é que pode? O cara ouve uma palavra do evangelho e escolhe viver para o mundo e para o diabo. Aí o Espírito Santo me deu a palavra que salvou meu coração e permitiu que a gente pudesse ser essa igreja que a gente é aqui, onde o lugar de pecador é na igreja. Eu não tenho problema nenhum. Toda hora a gente vê chegando aqui casais, toda hora a gente vê chegando todo tipo de gente. Teve um culto aqui há umas semanas atrás que eu falei, nossa, hoje a diversidade está aqui. Eu tinha de traficante a miliciano, a polícia honesto, polícia corrupto, político. Eu falei, que igreja
diversificada. Falei, tomara que não tenha facção, vamos ficar dando glória para Jesus e está tudo certo. Não, igreja tem tudo, está tudo certo. Mas eu me lembro do Espírito Santo falar para mim, isso aqui que eu vou falar para você. Maxwell, você não consegue decidir e definir quem vai para o céu e quem não vai. Muito menos quem vai ser transformado pela sua mensagem ou não. Agora tem uma coisa que você não pode negociar. Eu disse o quê? A pregação. Você não garante que quem está na igreja vai ser salvo, mas você pode garantir que o que você pregue seja poderoso para salvar quem queira se arrepender. Você entende isso aqui ou não? Isso aqui tem que ser água limpa. A minha vida, um exemplo para quem quer seguir. E você? Você decide que caminho seguir, se arrepender ou não. Mas igreja é uma coisa, é um fenômeno. A igreja é a reunião dos pecadores e não dos santos. A igreja é a reunião dos pecadores que são santificados na relação do santo. Eu sou justificado não porque eu sou justo, eu sou justificado porque um homem justo, na verdade um Deus justo, se fez homem e ressuscitou, e por justiça ele está vivo. E todas as vezes que a morte se apresenta tentando pegar um dos santos, que não são santos porque produziram santidade, mas porque foram santificados na relação com ele, tenta levar um desses santos, o justo diz para a morte, você não pode levar porque eu venci a morte e agora ninguém pode tomar o morto, porque agora esse que você quer levar não pode morrer, porque você não pode me matar, e como você não pode me matar, é justo que comigo viva quem eu queira que viva, então ele é justificado. Essa pessoa justificada somos nós pela pregação do Evangelho e pela ressurreição do Cristo verdadeiro. Junto disso, a gente é santificado por escolher uma relação com Ele. Por isso que quem anda em Jesus, cada dia se torna mais santo. E a ausência de santidade denuncia com quem você anda. Porque quanto mais perto do santo, mais santificado você é, e logo você é regenerado. Ao ponto de você olhar para um pecado que você fazia com tranquilidade e agora você não conseguir fazer, porque você vai sendo limpo e ao mesmo tempo regenerado para o plano que você foi criado para ser, que era o homem lá sem pecado. Então você vai vivendo uma vida com pecado, mas sendo regenerado até o dia do arrebatamento, quando aquilo que é corruptível ser transformado por aquilo que é incorruptível. Mas enquanto o arrebatamento não vem e esse corpo caído não é transformado, na relação com o Espírito Santo que habita em nós, ele vai fazendo uma obra em nós e vai nos regenerando. Logo, quem é nascido de novo não vive mais para a carne, porque quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito. Então a vida que eu tenho em Cristo é no Espírito. Mesmo num corpo de pecado. Qual é o problema da gente, então, para esse cara que quer ficar aqui como um pecador inveterado? Primeiro, quando ele lê Mateus 7:1. 7:1 é um bom texto. Mateus 7:1 talvez seja o texto mais mal interpretado para a gente que quer continuar mantendo uma vida safadinha, bandida e mau caráter. Ele lê isso aqui e ainda cita isso quando alguém o admoesta. Não julgueis, para que não sejais. É bonito, não é? Fala pra ver, é legal tu virar e falar, não me julgue para não ser julgado. Não julgueis para não ser julgado. Jesus disse, não julgueis para que você não seja julgado. Texto sem contexto, pretexto para heresia. Não, a Bíblia não é um versículo, a Bíblia é a Bíblia inteira. Jesus nunca teve problema com julgamento. Jesus sempre teve problema com hipocrisia. Essa igreja que tem problemas em se posicionar, ela é imoral. E se tem um nome para pecado na Bíblia, é imoralidade. Você sabe o que é imoral? É sem moral. O pecado, ele pega você e desfaz em você toda a moral que você pode ter. Você vai perdendo a autoridade sobre seus filhos, sobre seu casamento,
sobre a sua vida na igreja, porque conforme você se entrega para a imoralidade, você vai ficando sem moral. E o diabo sabe que você precisa de moral para julgar. E o que ele está dizendo para não julgar é o cara que não tem moral. Porque o cara que julga sem ter moral é um julgador hipócrita. Então ele começa a dizer, não julga para que você não seja julgado. Mas vamos ler o versículo 2. Pois com o critério com que julgaste, sereis julgados, e com a medida que usares para medir a outros, igualmente medirão a vocês. Ele está dizendo, quando você começar a julgar, imediatamente as pessoas vão te julgar também. Qual é o problema de ser julgado? Ontem eu disse, olha para mim. Ontem eu disse, olha para o meu casamento. Eu sei que a primeira coisa que as pessoas passaram a fazer foi o quê? Olhar para mim. Olhar para o meu casamento. Qual é o problema? O problema é se esse julgamento for hipócrita. Eu falar, olha para o meu casamento está quebrado. Se eu falar, olha para a minha fé, e a minha fé não ser digna de ser copiada. Olha para o meu coração, e meu coração ser hipócrita. Então o problema não é, quando você julga, você é julgado. É isso mesmo. Agora olha o que Jesus continua explicando. Porque reparas tu o cisco do olho de teu irmão, mas não percebes a viga que está no teu próprio olho. Vou explicar. Cisco é aquela remelinha do canto. É um hipócrita que tem uma trave no olho inteiro. O olho está fechando de remela. Aí ele olha para a pessoa e diz, vai lavar tua cara. Você não está vendo não? Tem um cisco aí na tua cara. Vai lavar a cara. Aí você vira para ele e diz o quê? Já que ele te julgou, o que tu faz? Se me julga, eu julgo? Sim ou não? Falou de mim, eu posso falar de você. Ok. Você está mandando eu lavar a cara, mas você não tem só remela no olho. Tu tem bafo, meleca no nariz. Não, você precisa lavar muito a cara. E ainda tem um CCzinho aí. Todo julgamento inicial é jogado ao chão, não porque, mas isso não anula a verdade que tem um cisco no meu olho. Isso só torna hipócrita e perde o efeito de moral, porque quem está falando comigo está sem moral. Mas às vezes alguém sem moral está denunciando uma verdade que a tua cara precisa ser lavada. Só que a gente vai além, a gente ignora o fato de ter uma cara para ser lavada, considerando que alguém também está falando comigo tendo a cara não lavada, e faz uma coisa pior. A gente decide viver como comunidade o seguinte, já que isso aqui é uma reunião de pecadores, vamos pecar. Vamos viver para pecado e está tudo certo. E aí você esquece de uma coisa. Número 1, quando a Bíblia classifica Deus, ela classifica Ele como juiz, Senhor. Ela coloca Ele como um pai, mas não um pai que elogia. Aí ela coloca Deus como um pai que corrige. Porque Deus, ou o pai, corrige o filho que... É isso ou não é? Por que a Bíblia coloca Deus como um pai que corrige e que ama? Você lê pai, correção e amor na mesma frase. Porque só é pai quem corrige e só ama quem corrige. Deus não vai ver você com a cara suja e vai dizer, continua assim. Porque se ele deixar você desse jeito, ele é reprovado como pai. Porque o pai corrige. Vou explicar de um jeito mais fácil. Já viu uma criança tocando terror na tua frente e deu vontade de dar uma moquinha nela? Ou só eu peco assim? Mas você engoliu a vontade. Você se escandalizou com o pecado daquela criança, você se escandalizou com a postura, você se escandalizou com a omissão dos pais, mas você não fez nada, porque você não é o que dela. Mas se você fosse o pai... não é? Mas como você não é o pai, você deixou passar. É isso ou não é? Você acha que Deus, como teu pai, vai deixar você na vacilação e vai deixar passar? Não, o pai corrige porque ama. A marca de Deus como pai é apertar e corrigir. Você acha que a igreja do Deus Pai não julga? Você acha de verdade que essa igreja, vamos fazer conta, vós sois luz do mundo. Irmão, não precisa fazer muita coisa não. O cara que está no escuro, qualquer luzinha, comparação. Eu julgo sem abrir a boca. O cara nas trevas, eu na luz. O cara na imoralidade no casamento dele, eu no meu. Não preciso falar nada não. Ele olha para a minha vida, ele olha para dele e fala, ih,
Você nunca leu na Bíblia que os irmãos de José não conseguiam lidar com ele pacificamente? Nunca leu? Por que os irmãos de José não conseguiam lidar com ele pacificamente? Pastor, é porque ele contava sonho? Não, porque ele era diferente. Era salvo. Toda vez que José se aproximava dos irmãos, a vida do José denunciava que eles estavam tortos. Você pode olhar para uma parede e achar que ela está reta, até pegar um instrumento de medida. Prumo, régua. Quando você pega uma régua e coloca na parede torta, sabe o que ela faz? Denuncia, julga, expõe, mostra. Sabe por quê? Porque um reto do lado do torto, eu prefiro ficar quieto. Tá torto, né? Prefiro não falar. Ah, safadinho. O apóstolo João vai escrever à igreja. E ele fala um versículo que a maioria das pessoas repetem, mas não prestam atenção nisso. 1 João capítulo 2, versículo 1. Olha esse texto. Olha esse texto. Meus filhinhos. Está falando para quem? Está falando para quem? Filhinhos. Meus quê? Fala alto. Se é filhinho no plural, tem duas coisas que a gente tem que pensar. Três coisas. Primeiro, é filho. Segundo, é filho. Sim ou não? Agora, tem uma terceira. Se é filho, ele é o quê? Ele é o quê? Pai. Vamos fazer conta aqui agora? Ele está falando de questão espiritual. Quando ele chama esses caras de filhinhos e coloca filhinhos na ideia de pequenos, imaturos que estão amadurecendo, ele não só se coloca como pai, tem uma quarta coisa que é mais importante. Ele olha para a igreja, essa reunião de gente em pecado e pecadora, e diz o quê? A gente é família. Olha a doideira. Eu sou família com adúltero. Eu sou família com ladrão. Eu sou família com a mentirosa. Eu sou família com fofoqueiro. E não vai mudar, está feito. Por que eu estou falando isso? Porque olha a sequência. Filhinhos. Filhos imaturos. Papai aqui. A gente é família, ok? Está definido aqui? Filho, pai, família, ok? Ok. Essas coisas eu vos escrevo para quê? Para quê? Para que vocês não... Ué, se o pai é um apóstolo, por que ele está falando de pecado? Alguém vai dar mole. Na família de Deus nunca houve a história de dizer aqui impecável. Não, aqui. Mas ele não está dizendo vá lá e peca, ele está dizendo, você não nasceu para pecar, porque você é da nossa família, a nossa família denuncia o pecado e não se entrega para ele. Ele está dizendo, gente, não peca não, mas vamos fazer conta. Você está dizendo não peca não porque ele está vendo que pode acontecer o quê? Ele não descarta a possibilidade de gente em pecado. É uma família, há pertencimento, mas ele começa a tratar como dizendo, gente, peca não. Vai sair caro para a gente, peca não. Peca não. Agora ele começa a dizer, já que ele está deixando claro que o pecado é uma possibilidade, ele diz, mas se acontecer, está comigo? Mas se alguém pecar, que alguém? Que alguém? Quem alguém? Que alguém, gente? Quem? Filhos. Ele não está dizendo se algum demônio pecar. Tomara que um dia eu alcance a maturidade do João. Ele está dizendo, o seu pecado não vai tirar você da minha mesa. O seu pecado não vai tirar você da minha família. O seu pecado não vai tirar você da minha oração. O seu pecado não vai tirar você do meu coração. O seu pecado não vai tirar você da minha ceia. O seu pecado não vai tirar você do meu braço. Mas pastor, está sujo.
Está sujo. Mas olha para Cristo. A mulher mais suja, de 12 anos suja, toca em Jesus, e quem fica limpa é ela. Porque no Evangelho, o sujo não contamina o limpo. O limpo... Que santidade é essa que a gente acredita que a sujeira do outro vai sujar a gente? Aí ele começa a falar uma coisa que a gente não pode negar para o filhinho. Fez merda, né? Família. Irmão. Mas agora é justiça. Você pode cantar a musiquinha Advogado Fiel do jeito que você quiser. Mas se botou advogado, eu posso falar pela faculdade que eu tentei terminar. Falou em advogado é linguagem jurídica. A linguagem jurídica aponta para processo. Seu pecado não vai tirar você da nossa mesa. Seu pecado, se há arrependimento, não vai tirar você da nossa família. Mas aguenta, porque agora é coisa de justiça. Aguenta o processo. Aguenta olhar na cara de quem você magoou e pede perdão. Aguenta agora o corpo gemendo pela dor do teu dedão que cismou de chutar o chão. Aguenta, porque agora... E agora escuta. Ele está dizendo, tem processo, mas tem advogado. Podia ser juiz. Mas ele está dizendo, não, na graça, para quem ainda se arrepende, não, você não vai encontrar com Jesus juiz ainda. Se tu é filho e se tu se arrepende, leva para o advogado, passa pelo processo e ele vai fazer o que é justo. Está pronto para ter essa conversa? É justo julgar sem se julgar? É justo querer perdão e não dar perdão? É justo querer um Deus que não te larga e você escolhendo largar outros? É justo querer que tenha um lugar na mesa para você, mas desde que alguém não esteja nela? A gente é injusto, mas o dono da igreja vai fazer o que é? Não, aí eu vou falar uma coisa da Vinde. Na verdade, uma coisa do meu pastoreio. Eu nunca fiz lista negra. Eu sei que tem pastor que fica fazendo lista negra. Porque tem gente que acredita num Deus de lista negra. Então, tem gente que acredita que o anjo fica atrás de você dizendo, de novo, hein? Ih, rapaz. Tem gente que nunca volta para a casa do pai porque ele fica contando, dizendo, ih, minha conta está alta, tem vaga para mim, mas não. Mas ele está dizendo, não, filhinho, entra no processo. Encara a igreja. Olha no rosto das pessoas. Entrega, confessando para o advogado fiel a tua ofensa. E espera, porque esse advogado é bom. E ele nunca perde a causa. A gente vai ter que amadurecer quando o assunto for viver igreja. Porque a gente quer ser uma igreja que os pecadores não frequentam. Então você vai ter que sair daqui. A gente quer ter uma igreja onde as pessoas não erram. E deixa eu te falar uma coisa. Eu ouvi do pastor Aguinaldo esses dias e fiquei meditando sobre isso. O pastor Aguinaldo dizia numa mesa de líderes daqui da igreja de alinhamento, ele dizia, o seu erro não te define. E a gente tem que tomar cuidado com as frases de efeito, mas é um fato, um erro não pode definir alguém. Mas quer ouvir uma verdade também? Um erro não te define, mas o que você faz com o erro define. Está comigo ou não? Um erro não me define, mas o que eu faço após ele me define muito. Adão escolheu se esconder. Um erro te define. Deus está gritando e o cara está se escondendo. O erro não define, mas o que você faz com o erro define. Judas escolheu se precipitar e tirar sua própria vida. Negar Jesus, trair Jesus foi um erro, mas tirar a vida é o que ele faz depois do erro. Ananias e Zafira escolhem mentir para o pastor da igreja e morrem. Caim desconversa, fingindo que não sabe do que Deus está falando 2 vezes. Na primeira vez, quando Deus rejeita o culto dele e fala, muda esse culto, muda essa oferta, e ele finge que não é com ele. E depois, quando ele acabou de matar o irmão e enterrar, e o sangue está gritando, e Deus pergunta, onde está seu irmão? Ele diz,
Por um acaso eu sou guardião do meu irmão? Não, erros não me definem, mas o que eu faço depois com eles, isso me define. Teu problema não foi cair, teu problema foi escolher continuar caído. Seu problema não foi as pessoas te machucar, teu problema foi se tornar uma amargurada depois que foi machucada. O problema não são os erros da vida, o problema é o que a gente faz depois dele. O problema não é ter sido abusado, o problema foi virar o abuso. Noé escolheu amaldiçoar o filho depois de uma noite de bebedeira. Davi escolheu matar o marido da mulher que ele traiu e engravidou. Mas Isaías, você já leu Isaías 6, 5? Já? Quando ele viu a imundície do coração dele, quando ele enxerga os erros dele, sabe o que Zazá faz? Ai de mim! Agora eu não estou aqui para falar dos outros, eu estou para falar de mim. Ai de mim! Eu não tenho salvação, porquanto eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos acabaram de contemplar Deus. A santidade de Deus expôs o quanto eu sou torto, a retidão de Deus expôs o quanto eu sou torto, a verdade de Deus expôs o quanto eu sou mentira. Ai de mim! Olha o versículo 6. Imediatamente, olha só, o céu não tem problema com pecador, o céu tem problema com hipocrisia. O céu não tem problema com gente suja. O céu tem problema com gente que não diz me lava, porque eu não quero ficar assim. Então, imediatamente, não foi ano que vem. Não foi no próximo pastoral. Coração quebrantou, um coração quebrantado, o Espírito não rejeita. Ai de mim! Imediatamente. Deus botou anjo no rolo. Corre, anjo. Mais rápido aqui. Cadê? Serafim, tu sabe que é os anjos da carruagem, né? Serafim! Vamos, meu filho, vamos, meu filho, vamos, meu filho. Faz o quê? Pega uma brasa que eu tenho aqui. Porque o que está faltando na vida desse pecador é fogo. E não tem uma coisa. E se tem uma coisa que está sobrando aqui comigo, é fogo que purifica lábios e fogo que purifica coração. Voa, anjo! Voa! Imediatamente um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo uma brasa viva que havia tirado. Deus não tem problema de botar a glória dele em gente suja. Deus não tem problema em pegar o fogo dele. E aí tem gente que fica escandalizada dizendo, eu conheço o passado dela, eu conheço o passado dele. Tem que lembrar do presente, porque se no passado tinha pecado, no presente tem anjo com fogo na mão, purificando e restaurando a vida. O calamashure candaramá, oramacandaramachure candaramá. Olha isso aqui. Imediatamente, ele tocou a minha boca e declarou-me: vê isto, vê, olha, isto tocou os teus lábios, rapaz. Se tu era mentira, eu vou botar verdade em você. A culpa que fez você gritar já era para mim, eu removo. E o teu pecado, eu posso chegar pecador na igreja, eu posso ouvir a pregação do evangelho cheio de pecado. Mas esse coração podre, sujo, quebrado, decidir se arrepender. Ele queima o meu lábio, ele arranca a minha culpa e ele perdoa os meus pecados. Olha a loucura, tá? O cara é um vacilão que anda com gente errada, fala coisa errada e tal, e vem pro culto. No culto ele vê Deus, vai explicar Deus. Você fez um monte de besteira, Deus tinha que te ignorar, mas em vez de te ignorar, ele bota você para sentir a presença dele e ouvir ele. É os critérios de Deus.
Aí no mesmo culto o cara é purificado, ele é perdoado, ele ainda ouve Deus dizer para ele, ó, tá tudo certo. Agora olha o versículo 8, isso tudo está acontecendo? Calma aí, volta para o versículo 6. Qual é a primeira palavra? Qual é a primeira palavra? Começa a fazer conta comigo, ok? O céu não tem problema com pecado, o céu tem problema com hipocrisia. Imediatamente, mandou um anjo, pegou uma brasa do altar, versículo 7, tocou na boca do cara, declarou para ele, teu lábio está limpo, tua culpa foi removida e teu pecado está perdoado. Quando? Eu sei que a gente tem processo para perdoar, mas o céu? Quando? Versículo 8. Em seguida ouvi a voz do Eterno que chamava. Cara, não é possível que ele vai fazer isso. Não é possível que ele vai fazer isso. Esse cara chegou aqui na vacilação, não é possível que isso vai acontecer. Não, ele não. Eu estou aqui primeiro, ele não pode. Em seguida. Quando? Não, volta para imediatamente. Quando? Olha o céu dizendo, quem enviarei? Quem há de mim? Eu fico imaginando os anjos do céu dizendo, tu não sabe? Você duvida ainda? Se tem coisa que o diabo duvida, tem coisa que a gente ainda duvida de Deus. O quê? Tu acha que ele deu esse trabalhão todo, mandou a carruagem, tirou a brasa do fogo, tocou o fogo, ainda falou para ele que está perdoado. Tu acha que ele vai usar quem? Não é possível. Espera. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? O cara está aqui, ó, com a boca ainda queimando, com o coração incendiado, dizendo, eu sou pecador. E o céu dizendo, mas justifiquei. Eu sou caído, mas eu levantei. Eu sou perdido, mas te salvei. Tudo, e não tem mentira aqui, tudo que você é, eu sou caído, eu sou pecador, eu sou perdido, mas Ele me levanta, Ele me salva, Ele me perdoa, Ele faz isso. Aí escuta, vocês conhecem alguém aí que eu possa enviar? Aí o Zazá tremendo, mas com fogo queimando na boca, diz, eis-me aqui, me envia. Tem uma frase que a gente usa aqui na igreja que você vai ter que guardar ela o resto da vida. Estamos em obra. O maior pecado que você pode cometer no viver igreja é julgar alguém pela estação que ele está. E te explico. Vai lá no canteiro da obra da igreja para tu entender. Todo dia que você pisa lá tem um negócio diferente. É uma parede que estava feia, que ficou bonita, é um chão que estava torto, que está completado. Todo dia. Mas por quê? Porque a obra de Deus não para. Você não percebeu ainda não? Eu posso ter acordado vacilação ontem, mas pode ser que uma carruagem veio hoje. E aí o cara está dizendo, mas eu te conheço de ontem. Mas a obra de ontem era eu com puros lábios. Mas a obra de hoje é um anjo que veio de Deus, que tocou nos meus lábios, que me purificou. Lugar de pecador. Lugar de pecador. Você entende por que Deus não tem problema com pecado na igreja? Quando alguém dizer que igreja suja, tu fala, pior que é mesmo, cara. Pastor, então tem 150 aqui. Mas aonde abunda o pecado, superabunda a graça. Coloca a mão no seu coração, por favor. Eu não te conheço. Eu não faço ideia de como você chegou aqui. Mas escuta. Deus não tem problema com o pecador, Deus tem problema com o pecado. Não, Deus não tem problema com o pecador. Eu vou falar mais. Deus ama o pecador. Agora eu tenho que te falar uma verdade para terminar essa conversa. Deus odeia o pecado.
E odeia mesmo. Eu não tenho problema em amar você que é pecador, eu te amo. Mas eu odeio esse pecado que você tem. Eu odeio porque esse pecado está acabando com o teu casamento. Eu odeio porque esse pecado te fez um homem sem moral. Eu odeio porque quando a trombeta tocar e você escolheu viver para o teu pecado e não para o Deus que purifica o pecado, você fica. Você vai frequentar a minha igreja o tempo que você quiser, mas o céu, não, o céu é para gente que entra no altar e diz, ai de mim. O céu não tem problema com gente pecadora, o céu tem problema com gente que não tem do que se arrepender. Arrependei-vos porque vos é chegado o reino de Deus, é a mensagem do Evangelho. Num culto onde o arrependimento é pregado, João fica escandalizado porque tem gente pecadora escolhendo não se arrepender. E aí João diz, quem ensinou vocês a fugir da ira divina? Sabe o que João estava dizendo em alto bom som? Você aprendeu a fugir do acerto de conta. Mas anota, qualquer dia, a misericórdia vai encontrar com a justiça. E quando isso acontecer, não vai ser mais dias de misericórdia. Vai ser dias de... E aí você não vai encontrar mais com advogado. Você vai encontrar com juiz. E Deus, como juiz, é justo. Você pode se arrepender essa noite e começar uma vida nova nele. Ou você pode falar, lugar de pecador na igreja, eu vou continuar indo lá. Eu queria que você colocasse uma frase aí que eu não te pedi, Lucas, mas é uma frase nossa. Deus te ama, mas o Pai está irado. E quando a justiça de Deus vier, nada vai tirar você da ira de Deus, porque vai ser dia de acerto de conta. Eu não conheço você, mas se você crê nisso, eu preciso dessa brasa que purifica o lábio, o coração e a mente. Agora é para quem acredita em profecia e ambientes proféticos. Eu acredito, juro que acredito, que essa noite Deus dispensou os anjos que trabalham em favor dos herdeiros da salvação. Essa noite Deus pegou as suas brasas do seu altar. Eu acredito de verdade que eles estão passeando por esse lugar, governados pelo Espírito. Esse mesmo Espírito que está te convencendo do pecado, do juízo. E eu acredito que ele encheu de fogo aqui esse altar, dizendo, você não precisa voltar para casa sendo esse crente mau caráter. Você pode me buscar com lágrimas, você pode me buscar com arrependimento, você pode me buscar. E aí quando você encher a boca para dizer, você não vai dizer só que a igreja é lugar de pecador. Você vai poder abrir a boca e dizer, como é bom viver igreja. Porque eu cheguei caído e saí de pé, eu cheguei perdido e voltei salvo. Eu cheguei sujo e fui limpo. Agora isso, pastor, não faz, eu disse para você. E eu estou com aquilo que o Espírito Santo me disse. Eu não posso impedir que um pecador inveterado esteja na igreja. Mas eu posso garantir que a palavra que eu pregue seja poderosa para salvar quem tem arrependimento no coração. Joelho para dobrar e boca para confessar Jesus como o único e suficiente Salvador. Eu não te conheço, mas você se conhece. É disso que eu preciso, pastor. Eu estou pregando uma mensagem, mas eu sei que o Espírito Santo está falando no teu coração a mensagem que é dele. Eu quero esse fogo queimando em mim. Eu quero que imediatamente Deus mude a minha vida. Eu quero. Então você pode fazer isso imediatamente também.
Levante-se do teu lugar e venha ao altar e eu vou orar por você. Eu devo ter uns 2 minutos para fazer isso. Mas se tem alguém aqui essa noite... É engraçado, a beça, tem gente que diz assim, eu quero viver milagre. Olha para a Bíblia, não tem ninguém na Bíblia vivendo milagre sem se expor. E tem gente que quer ser salvo sem se expor. Isso não acontece. É um caminho de exposição mesmo. Agora tem uma parte boa. Quem contar a história dessa noite que eu fui ao altar, vai ser obrigado a contar a história dessa noite que eu também fui perdoado. Que as brasas do altar de Deus me purificaram e Deus me levou para um tempo novo. Se levante do seu lugar e venha, você que queira. Venha. Tem espaço aqui, pode vir. Vem. Quem muito foi perdoado, muito ama. Quem muito foi perdoado, muito ama. Eu te amo, meu Rei e Salvador. Eu te amo, meu Rei e Salvador, eu te amo. Aleluia, aleluia. Fui perdoado e amado por Jesus, fui perdoado, aleluia, aleluia. Fui perdoado, fui perdoado e amado por Jesus, fui perdoado. Quem muito foi perdoado, muito ama. Quem muito foi perdoado, muito ama. Eu te amo, meu Rei e Salvador, eu te amo. Quem muito foi, quem muito foi, quem muito foi perdoado, quem muito foi perdoado, muito ama. Eu te amo, meu Rei e Salvador, eu te amo. Levante as suas mãos, grite aleluia, ale. Vamos lá, Aleluia! se você tem consciência, diga isso. Fui perdoado, fui perdoado. Quem muito foi, quem muito.
fui perdoado e amado por Jesus. Fui perdoado. Quem muito foi, quem muito foi perdoado, muito ama. Quem muito foi perdoado. E eu te amo. Eu te amo. Aleluia. 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 Eu fui perdoado. Estenda sua mão para cá. Levanta sua mão aí. Pode ser que aonde você está é difícil. Dobra teu joelho onde você estiver. Eu quero orar por você, se você quiser. Pastor, não tenho força para ir na frente, não. Dobra o joelho onde você estiver. Eu vou orar por você também. Eu preciso disso, mas eu não consigo caminhar até o altar. Dobra o joelho onde você estiver. Eu vou orar por você também. Pode fazer isso. Calamashure candarama. Oracandarama candarama shure candaramaia. Dorocondere macandarama shure candarama. Aleluia. 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 Ó Espírito de Deus, nós oramos pelos filhos, pelas filhas. Nós oramos pelo coração quebrantado, pelo joelho que dobra. Nós oramos pelos lábios que confessam seus pecados. Nós oramos pelo coração que se rende a um Deus perdoador e poderoso. Nós celebramos o viver igreja, nós celebramos a vida que há no Cristo. E na vida que há no Cristo nós oramos pelos nossos irmãos. Eu invoco ao justo advogado, ao advogado fiel, que nos conduz pelos processos, mas nos leva à justiça daquilo que é justo. Estabelece sobre eles um tempo novo, uma estação solidificada na tua palavra, e um tempo para a glória do teu nome, Senhor. Para a glória do teu nome, Senhor. Para a glória do teu nome, Senhor. Você consegue levantar a sua mão mais alto, se puder? Você consegue se render? Vem, vinde. Me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e afundei meus barcos. Me despedi dos meus pais. Queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos. Pra onde eu irei se eu não tenho? Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar?
Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Fala, essa é a tua hora, vamos lá! Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Vamos, Vinde! Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Palavra, vamos lá! Pra onde eu irei? Sou totalmente. Fui encontrado pelo teu amor. Bate no peito e diz: eu sou totalmente. Fui contemplar, vencer com você, ser com você, ser com você, ser